Fala galera, Catiane da Start Crypto. Hoje eu vou analisar a criptomoeda TILIS no par USDT, o dólar digital. Ouvi dizer que vai ter um pump dessa moeda hoje. Se vai ou não ter um pump, eu não sei te dizer. Mas isso é bom para a moeda? Não. Isso ajuda na análise gráfica da moeda? Também não. Enquanto isso não ocorre, a gente vai verificar a real tendência dela no mercado no curto, médio e longo prazo. Então, antes de tudo, para fazer uma análise técnica, nós temos que identificar quais são os suportes e resistências dessa moeda. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte vai ser esse suporte. Então, vamos começar pelo gráfico semanal. No gráfico semanal, o suporte mais forte é nesse ponto, onde a mínima foi de 12 centavos, 0,12817. E abaixo disso, nessa outra vela semanal, em aproximadamente 5 centavos. Então, vendo o comportamento da TILIS diariamente, dá para perceber que ela já está chegando nesse suporte, que é aproximadamente nos 58 centavos. Passando dos 58, o que ela busca? Ela vai buscar o próximo suporte, que é aqui, na mínima de 4 dias atrás, na mínima de 12 de março, que é os 35 centavos. Para diferenciar um suporte do outro, nós vamos mudar isso de cor. O semanal em amarelo, o diário em branco. Agora em 4 horas, o gráfico de 4 horas, ele é bem importante também. Ele é quase tão importante quanto o diário, porque a gente consegue ver as velas diárias fracionadas. Então, o que vem antes desse suporte de 58? Então, começando aqui da parte de cima. Primeiro, aqui no 68, onde ele já ultrapassou. Depois, no 62, onde ele já ultrapassou também. E está buscando aqui o suporte em 58. Diferenciando, em azul é o suporte em 4 horas, que agora este suporte de cima virou uma resistência. Então, a gente já pode retirar ele daqui. Então, os suportes estão no diário, estão daqui para baixo. Então, em 4 horas, se ele passar desse suporte aqui de 58, o que ele tende a buscar? O próximo aqui embaixo. Está bem nítido esse suporte. Em 48. Então, agora que a gente já traçou os suportes, dá para perceber, depois disso, quais são as resistências que ele vai ter. Então, ele vai ter uma resistência aqui no 67, depois ele vai ter mais uma resistência forte no 74, e aí, então, a resistência dos 87. Para depois, claro, chegar na resistência máxima aqui nos 94. Agora eu vou limpar aqui o gráfico para que vocês possam ver essas mesmas resistências na FIBO. Então, aqui no gráfico de 4 horas, onde ele caiu e começou a subir novamente, até onde ele havia ficado resistido, a gente pode ver que ele cumpre exatamente os termos gráficos. Porque aqui ele subiu, olha só, antes dele fazer, enquanto ele fez essa acumulação, ele ficou aqui, ó, no suporte dos 35 centavos, aí então ele subiu novamente e ele tem uma dificuldade na FIBO de 50%, que tanto no momento em que ele passou a primeira vez, quando ele recuou, ele levou mais 3 velas para conseguir romper isso novamente. E aí, então, essa resistência virou um suporte e ele migrou para a próxima resistência, onde ficou muito bem suportado, tanto que ele toca até aqui na FIBO 61. E aí, depois sim, de fazer uma pequena acumulação, ele explode, que foi aquele pump que a gente viu no final da semana passada. Esse pump, ele foi um pump real, não foi um pump articulado por um grupo. Por isso, ele consegue seguir exatamente a sequência de Fibonacci. Ele chegou até aqui no 127,2% da FIBO,
que é em 94 centavos. Na FIBO em 93, é normal ele passar um pouquinho, mas a Tilly se manteve contida nessa FIBO. E aí depois recuou até a próxima, onde ela não conseguia ultrapassar, ficou um suporte. E aí então, quando ela tentou subir novamente, ela não teve volume suficiente para romper, nem mesmo para chegar até o nível anterior. Aí então ela começou a cair novamente e não conseguiu mais passar essa resistência dos 100% da FIBO, que é nos 69 centavos. O que acontece com a Tilly aqui é que se ela não consegue se manter nesse suporte, que é em meia FIBO, que é uma FIBO de um período menor, depois a gente vai ver um número bem próximo aos 59, 58 na FIBO de 1 hora, ela vai buscar a FIBO 78 nos 55 centavos. Buscando a FIBO 78, ela pode se manter aqui, ou caso ela rompa a FIBO 78 também, ela busca a 61. Até aqui tudo certo. O problema está se ela passa para a FIBO 50 e ela não segurar na FIBO 50. Aí ela busca direto a FIBO 38. E isso começa a se tornar preocupante a partir da FIBO 61. Então, se ela for de 46 centavos abaixo, aí sim é um cenário bem preocupante. Até aqui nos 46 pode ser uma correção normal, a não ser que tenha aquele pump que eu mencionei no início do vídeo, que é um pump armado, é um pump fake, não é uma valorização normal da criptomoeda. E isso não é saudável. Não é saudável por quê? Porque esses grupos te instigam a comprar o ativo num determinado horário quando eles já compraram há muito tempo. Por exemplo, eu comprei a Tilly a 6 centavos. E aí, então, eu posso falar para todo mundo comprar. Por quê? Porque a minha intenção é que ela se valorize. E é isso que esses grupos fazem. Enfim, caso ela consiga passar aqui essa barreira dos 69 centavos, ela busca, então, os 93, depois $1,09, depois $1,36 e assim por diante. Porque essa é uma FIBO de médio período, médio prazo, swing trade. Agora, no gráfico de 1 hora, o que a gente pode analisar? Qual é a conclusão que a gente tem aqui desse gráfico? Em 1 hora, num período curtíssimo, isso aqui é mais para quem faz day trade ou para quem opera num prazo mais curto, no máximo 2 dias, a gente pode ver o quê? Que ela está chegando na FIBO 61, aqui em 60 centavos, que casa muito bem com os 58 centavos que a gente estava olhando antes, é muito próximo um do outro. E olha como ela já bateu exatamente em cima da FIBO 61, foi um ótimo suporte e ela voltou para cima. Mas ela fez aqui um falso rompimento acima. Veja como foi um pavio bem curtinho e ela já volta a cair novamente. Então, um rompimento ele não se confirma dessa forma. Ele tem que passar mais resistências, ele tem que passar uma FIBO para que realmente ele se concretize. Ele tem que ter volume, ele tem que seguir uma série de indicadores para te confirmar que realmente o rompimento aconteceu. Aí, então, nas próximas horas, o que pode acontecer segundo a sequência de Fibonacci? Ela está nesse momento em 61 centavos, 61,3. Então, ela pode sair do 61 e ir para o 60. Para 60 centavos, 57 centavos. E lembra, né? Na FIBO 50, se ela consegue romper aqui a FIBO 50, ela vai diretamente para a FIBO 38, até os 54. Se ela conseguir chegar no 23% da FIBO, aí então seria em 51 centavos. E caso ela reverta, caso ela consiga segurar bem nesse suporte aqui no preço em que ela está agora, entre 61 e 60 centavos, até aqui na FIBO 50, entre 57 e 58 centavos, aí sim, ela retorna
com o suporte que virou resistência, até a próxima resistência, nos 65 centavos. E aí, então, ela segue viagem, digamos assim, para os 71 centavos, depois 80, 85. E esses mesmos pontos onde ela está subindo são os pontos que podem virar suporte depois, como aconteceu aqui. Que esse ponto do 100% da Fibo, olha só, ele era um suporte muito bom. Ele suportou aqui, suportou várias velas aqui que quase chegaram na Fibo anterior, mas ele segurou, suportou aqui também. E aqui ele perdeu o suporte. Nesse momento em que o suporte foi perdido, veja como ele se torna uma resistência. Olha só, se tornou uma resistência muito forte, não conseguiu passar até esse momento e fez o quê? Caiu ao próximo nível, que é o que pode acontecer aqui também. Então, a gente viu uma Fibo de longo período, uma Fibo de médio período e essa uma Fibo de curto período. E agora a gente vai ver no gráfico de 15 minutos uma Fibo de curtíssimo período, que pode ser que até o momento em que esse vídeo for ao ar, essa Fibo de 15 minutos, ela pode não estar mais válida. Então, antes de você tomar qualquer decisão, é interessante que você verifique se ainda são válidas as informações, dependendo do tempo gráfico que você está analisando. Em 15 minutos, o que temos aqui? A gente tem até o ponto em que ela desceu, hoje às 6h30 da manhã, que teve a mínima de 58,5 e a máxima também hoje às 8h45 da manhã, que foi quando ela chegou em 67,8 centavos. Depois disso, ela fez uma torre gêmea aqui, né? E aí sim, se foi o boi com a corda. E aqui ela começou uma pequena acumulação que rompeu para baixo, outra acumulação, rompeu novamente, e aqui ela está lutando pela vida. Ela já passou, então, aqui onde ela estava em 100%, né? Ela já passou da Fibo 78, passou para 61, a 61 virou uma resistência muito forte que fez com que ela caísse. Por quê? Pelo volume de compra muito baixo. Então, o que aconteceu? O volume de venda venceu aqui. Então, ela caiu mais um nível entre a Fibo 50 e a 38, e o que tornou a Fibo 50 aqui nos 62 centavos uma resistência bem forte também. E aqui agora ela está sendo negociada abaixo até da Fibo 38, no curtíssimo prazo, nos 15 minutos. Tá, mas e se ela passar dessa Fibo 0 aqui no 58, o que eu faço? Você olha a Fibo de 1 hora, quais são os novos alvos, você traça uma nova Fibo baseada nos novos preços de negociação. E uma coisa importante da gente analisar são as tendências da moeda. Olha só o que ela vinha fazendo e o que aconteceu agora. Para isso a gente vai olhar o gráfico de 4 horas. Então, nesse gráfico de 4 horas, o que ela vinha fazendo aqui? Ela vinha em 4 horas em um canal de alta. Então, aqui, desde o dia 11 de março, ela fazia um canal de alta. Aí depois ela caiu, né, abaixo desses patamares e começou aqui nesse ponto onde a gente viu ainda agora. Mas vamos ver no gráfico de 1 hora isso mais detalhado. Esse viés de baixa que ela começou, que foi dos 76 centavos até os 56. Então, a gente vê que ele se inicia aqui no 76, ele vai até abaixo desse canal, aí então ele volta aqui novamente, não toca em cima, e aqui ele toca o canal novamente, mais uma vez, e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai tentando fugir desse canal, até o momento em que ele precisa tomar uma decisão. Olha só como está próximo. Nessa hora ele tem que se decidir se ele volta completamente para dentro do canal ou se ele sai desse canal. E aqui foi um momento em que ele decidiu sair desse canal.
Então, o ativo vinha fazendo uma sequência aqui de alta, ele entrou em um viés de baixa e ele saiu desse viés. Porém, aqui a gente pode acompanhar que são poucas velas. E a partir disso, elas começam a cair novamente. Então, mudando para o gráfico de 15 minutos, para que isso fique mais detalhado, mais fácil de compreender, a gente vai poder ver o que aconteceu aqui, que foi o momento em que ele formou um viés de alta. Nesse viés de alta, ele não era um completo rompimento. Ele só fez realmente um pequeno viés que 4 velas depois, ou seja, 1 hora depois, voltou abaixo do anterior. Porém, não voltou aqui para dentro desse túnel de baixa. Então, voltando ao gráfico de 1 hora, o que acontece na sequência? Acumulação. E essa acumulação, ela mostra o quê? Que aqui aparentemente se formava um martelo de alta. E olha só como isso pode ser enganoso, porque o martelo de alta ele não se faz por si. Ele depende do volume, de outros indicadores. Então, esse martelo, ele não se concretizou, porque olha o que acontece depois do fechamento. Ele vai ainda mais abaixo. E aqui, ele termina com dois dias de indecisão. Depois, um falso rompimento novamente, fazendo mais uma vez as torres gêmeas. A gente já viu, a gente tem vários exemplos aqui, o que acontece quando tem as torres gêmeas. Olha só, aqui tem um exemplo. E aí tem mais uma coisa bem interessante que a gente pode ver aqui no gráfico diário, que é a formação de uma flâmula. Note como os topos nos últimos dias têm estado cada vez mais baixo. Isso parece terrível num curto prazo, mas não tão terrível a longo prazo, porque quando ele desce, qual é o máximo de suporte que ele chega? Ele chega no 58. Então, aqui no 58, ele demonstra um bom suporte, apesar de não conseguir romper muito bem essa resistência aqui diagonal. Então, olha a formação disso. É uma nítida flâmula de alta. Então, o que isso significa? Que nos próximos dias, caso ele não rompa abaixo dos 58, caso ele consiga ultrapassar essa resistência, então ele pode se valorizar muito ao longo dos próximos dias. Mas, se esse ativo cair abaixo dos 58, aí então essa flâmula ela é anulada. Então esse padrão não vai ter se confirmado. Mas veja como ele já está chegando em um período de decisão. Aqui a gente pode ver isso bem nítido. Olha o espaço que tem a flâmula. Aqui o mastro da flâmula. Aí então daqui ele chegou até esse ponto, ultrapassando. Então ele voltou novamente aqui ao suporte. Ele tentou ultrapassar a resistência, volta mais uma vez até o suporte, rompe um pouquinho abaixo, mas não se confirma abaixo desse nível. E aí então retorna aqui para dentro, não passa a resistência, toca de novo no suporte e agora a gente vê esse período de decisão. Ele precisa, nesses próximos dias, nessas próximas horas, decidir o que ele, enfim, vai fazer. Se ele vai romper essa flâmula abaixo ou se ele vai romper essa flâmula acima. Porque se ele romper essa flâmula acima, aí sim, nos próximos dias, a gente pode ver uma grande valorização desse ativo, uma grande valorização da Tillis. E olhando num prazo menor, a gente pode ver esse período de decisão chegando. Claro que em cada tempo gráfico a gente tem que ajustar para poder ver bem nítida essa flâmula. E aqui, mais uma vez, nos mostra o espaço que tem para essa decisão, que aqui no gráfico de 4 horas nos mostra onde, conforme os topos, marcando ela exatamente em cima
dos topos. Olha como ela forma perfeitamente. O final dela é demonstrado aqui, no dia 16 de março. Então, provavelmente, amanhã ou até depois, a gente consiga ver o que vai realmente acontecer. Se essa flâmula ela vai se concretizar e a Tilis vai decolar, ou se ela vai romper abaixo, se vai furar esse padrão gráfico e ela vai, então, não confirmar esse padrão, mas formar alguma outra figura e ir abaixo daquelas linhas da Fibo, abaixo daqueles suportes que a gente viu ainda agora. No gráfico de 4 horas, a gente consegue ver o quê? Que dentro das bandas de Bollinger, ele ainda tem espaço para chegar nos 50 centavos. E a média da banda, que é onde virou também uma resistência aqui para não conseguir passar, para não conseguir confirmar acima dessa linha diagonal, foi nos 66 centavos, que é próximo de onde chegou, né? Essa vela chegou nos 67 centavos. Então ela conseguiu passar um pouquinho acima da média da banda e retornou abaixo novamente. Aqui demonstra que ela já conseguiu ultrapassar algumas vezes, mas ela sempre volta para dentro da banda. E agora é o momento em que ela ficou totalmente inserida aqui dentro. A gente até pode ver outros momentos de acumulação dessa moeda. Aqui houve um momento de acumulação e ela estourou para cima, que foi aquela acumulação que rolou há 2 semanas atrás, que estourou para cima aí na semana passada, e ela já estava também se valorizando anteriormente. E claro, sempre tem que acumular para conseguir se valorizar. Se ela simplesmente vai subindo sem parar, o tombo sempre se torna maior. Olhando aqui o gráfico de 1 hora, olha só, na EMA, essa vermelha é a EMA 8. 8 períodos, ou seja, 8 horas. E essa amarela é a de 80 períodos, ou seja, 80 horas. Olha só como ela suporta muito bem. Então, são vários indicadores mostrando a mesma coisa. E agora a gente vê num curtíssimo período, aqui no gráfico de 1 hora, a lateralização, a fase de acumulação dessa moeda, para ela, enfim, decidir para qual lado daquele triângulo ela vai ir. O MACD está mostrando venda bem forte aqui, a venda. O volume ainda não está tão expressivo, mas ele pode ficar como aqui nessas outras velas, que olha como é que começou esse volume. Ele começou bem tímido e na próxima hora ele já aumentou muito. Vamos ver nos outros períodos, em 4 horas. Olha só a diferença de um tempo gráfico para o outro. Por isso é importante sempre analisar o contexto geral. Então, olha só em 4 horas como é que já estamos com o MACD completamente no vermelho. E no gráfico diário ainda demonstra compra, porém bem fraca. É uma compra assim, quase se tornando volume de venda. Outro ponto importante do diário, que o RSI já está muito acima. O que acontece quando o RSI está muito acima? Existem outros vídeos aqui de análise gráfica que eu já mostrei o que acontece quando o RSI está em cima. Ele sempre vai tentar voltar para cá. Qual é o ideal? Se for levar em consideração o RSI, claro, junto com todos os outros indicadores. Sempre quando ele estiver abaixo de 50, pode ser um bom momento de compra. Se os outros indicadores também mostrarem isso, o RSI pode te confirmar. E aqui, então, nas 4 horas, ele está em 53%. Ou seja, ele está caindo. Porque anteontem ele já estava em 88. Então ele estava em um bom momento? Não, não estava. Ele estava sobrecomprado desde o dia 11. Na verdade, bem antes disso, né? Aqui ele começou a ficar sobrecomprado no dia 3. Aí ele voltou para dentro dos padrões de normalidade algumas vezes e voltou a ficar sobrecomprado. Agora sim ele está voltando ao normal aqui dentro. Então é uma correção normal, não tem por que se desesperar, pelo menos não ainda. Em 1 hora demonstra o quê? Em 1 hora demonstra que ele já está abaixo dos níveis de 50, dentro do índice de força relativa. Tá, mas então se ele já está abaixo de 50, eu posso comprar. Depende. O que mostram os outros indicadores? Você vai vender quando?
Você quer comprar agora para vender daqui 10 anos? Ah, tanto faz aonde você for comprar. Você vai comprar para vender daqui a 2 horas? Você vai comprar para vender amanhã ou para vender hoje de noite? Então, analise bem todos os indicadores, porque em cada tempo gráfico ele vai apresentar um resultado lógico referente àquele período. Aqui no gráfico mensal, a gente vai poder acompanhar, conforme o período de existência da moeda, quais são os possíveis alvos a longo prazo. Então, para quem faz hold, no longo prazo, quando ela iniciou ali abaixo de 1 centavo, o mais difícil para ela era o quê? Chegar a 1 centavo acima, né? E aí, então, depois os 3, os 6, os 11, os 29 centavos, os 94 centavos, que foi a última máxima dessa moeda, e depois a gente tem aqui os 4 dólares e 20 centavos, os 9 dólares e 16 centavos, os 28 dólares. E claro, quanto mais tempo, maior expectativa de valorização, né? 228 dólares, que para chegar nesses níveis tem que ter um capital absurdo investido aí na moeda, mas não é impossível, né? O Bitcoin já chegou a valer menos de 1 centavo, muitas outras moedas já chegaram a valer pouquíssimos ou menos de 1 centavo e conseguiram se valorizar nesse nível. Mas isso é no longo prazo. Para curto e médio prazo a gente já viu anteriormente. Então essa foi a análise da Tillis. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado e que tenha esclarecido questões como suportes, resistências, possibilidades dessa moeda. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Não esqueça também do like, deixa aí o comentário do que você achou, se esse vídeo te ajudou. Siga a Start Crypto nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!